Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, chegou o dia de um novo vídeo e eu fico muito feliz de ter você aqui participando comigo, ainda que de maneira virtual. E não se esqueça, todo vídeo eu tenho sempre que recomendar que se você gostar do conteúdo, nos ajude dando o seu like e também não esqueça de se inscrever no canal ativando o sininho de notificações para que toda vez que eu colocar um novo vídeo, um bate-papo, você possa ser informado. E hoje, como você deve ter visto lá no título, eu quero falar um pouco sobre a gratidão. Um sentimento curioso, paradoxal, interessante de se analisar do ponto de vista teológico, do ponto de vista da psicanálise, da filosofia e no bate-papo, como esse que eu estou tendo com você aqui. O Chesterton, que é um autor que eu admiro muito, eu já citei, eu fiz um vídeo sobre ele certa vez, ele falou que a pior coisa que poderia acontecer a um ateu é sentir-se grato e não ter para quem agradecer. Esse é o Chesterton, sempre paradoxal, intrigante na sua maneira de escrever, e eu comecei a minha meditação aqui agora, a minha reflexão, citando esse pensamento dele, mas eu queria sair do Chesterton para uma situação um pouco mais concreta. E como agradecer quando você simplesmente não tem motivo para agradecer? Como é que você vai agradecer se você acabou de receber uma notícia que está com câncer? Como é que você vai se sentir grato se você acabou de perder o seu emprego? Eu não sou guru, nem profeta ou filho de profeta, mas eu tenho certeza que esse vídeo pode chegar a muitas pessoas que estão descritas nessa lista de tragédias que eu acabei de mencionar aqui. Quem sabe alguém que está ouvindo nesse momento perdeu um parente, um ente querido, alguém que ele ama muito para o Covid, para o vírus, esse vírus terrível. Quem sabe alguém que está me ouvindo nesse momento está a ponto quase de querer tirar a própria vida, está lutando com a depressão e até pensando assim, eu nem sei o que ele vai dizer nesse vídeo que vai me confortar. Para que ser grato quando você não tem motivos históricos para agradecer? Eu queria falar com vocês que ultimamente eu tenho, durante as minhas meditações da noite, vou fazer isso daqui a pouquinho, antes de dormir, eu tenho sempre meditado sobre o livro do Apocalipse. E estou lendo o livro do Apocalipse ali, numa meditação, não como um exegeta, fazendo hermenêutica. Não. Eu quero ler apenas como um crente, destituído de muitas questões técnicas teológicas. É lógico, eu confesso para vocês que uma vez que a gente está com a teologia na cabeça, com a arqueologia na cabeça, é inevitável que às vezes ao ler você escorregue ali, lembre como é que é aquela passagem no grego, como é que era no tempo de Jesus, e por favor não me condenem se ao longo aqui da minha fala eu tiver alguma escorregadela aí de informação técnica, mas eu procuro ao máximo ler, pelo menos nesse momento da noite, a Bíblia de maneira a me alimentar espiritualmente. Porque a gente pode se alimentar de várias formas da palavra de Deus, mas a gente que lida com o mundo da teologia corre o risco de ficar por demais preso na exegese, na hermenêutica, no contexto histórico, etc., na arqueologia, por que não dizer, e esquecer talvez daquela parte mais importante que é se alimentar espiritualmente, deixar a palavra de Deus falar ao meu coração, não como teólogo, não como acadêmico, mas como crente, como alguém que está refletindo sobre a sua fé. E foi nisso que eu, dias atrás, li um texto do Apocalipse, que está no capítulo 4, versículos 8, eu vou ler até o verso 11. Se você tiver uma Bíblia, acompanhe comigo, se não, ouça a leitura. Olha o que diz o Apocalipse capítulo 4, versos 8 em diante. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Esses 4 seres viventes fazem parte de um séquito celestial que está em torno do trono de Deus, conforme a visão de Apocalipse capítulo 4. E diz assim: eles não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que está assentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está assentado no trono,
adoravam o que vive para todo sempre e depositavam suas coroas diante do trono, proclamando: Digno és, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Aqui vem minha escorregadela técnica. Esses dias eu estava escrevendo um capítulo de um livro para a Casa Publicadora Brasileira, um livro que falará sobre o ser de Deus. E vários autores estão escrevendo ali e pediram para que eu escrevesse a parte da filosofia grega, o que os gregos diziam sobre Deus, especialmente Platão, Sócrates e Aristóteles, não nessa ordem. Primeiro Platão, depois Sócrates, primeiro Sócrates, depois Platão e depois Aristóteles. E me chamou a atenção ao escrever aquilo ali para esse livro não sei quando será publicado, agora que eles estão ainda recolhendo todos os capítulos que os diversos autores estão produzindo, foi interessante ver como faltava na filosofia de Sócrates, Platão e de Aristóteles, agora na ordem correta, a figura de um Deus que cria o universo. Eles não têm isso. Para eles, a ideia de um Deus criador era um elemento estranho, muito estranho. Eu não quero aqui entrar em pormenores disso, mas chama a minha atenção em primeiro lugar que eles adoram a Deus por ser o Criador. Isto era uma novidade no mundo greco-romano. Agora, colocando em termos gerais, em relação ao assunto que nós estamos falando nesse vídeo aqui, o que me chama atenção ainda é o fato de que eles ficam dia e noite clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, porque tudo criaste, Santo, Santo, Santo. Eu não posso dizer que a medição de tempo do céu é a mesma da Terra. O nosso dia de 24 horas tem relação com o Sol e a Terra girando em torno do seu próprio eixo, e quando ela gira em torno do Sol, que dá um ciclo de um ano, mais ou menos 365 dias e algumas horas, o ano solar, e o dia de 24 horas, quando a Terra gira em torno do seu próprio eixo. No céu, a medição de tempo é outra, evidentemente. De qualquer maneira, o Apocalipse apresenta um tempo linear e que me choca. Imagine ficar direto e reto clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu, em 3 minutos repetindo esse mantra, se eu posso dizer assim, eu já teria desmaiado. E o pior, quem era João que estava ouvindo aquela cena ali? Um João que não estava na melhor fase da vida dele. Ele foi preso injustamente por Domiciano, foi mandado para a ilha de Patmos. Ele ficava na ilha de Patmos contemplando um templo horroroso da deusa Diana, a deusa dos Efésios, que foi a causa da ida dele para Patmos, porque João protestou contra 2 coisas: a idolatria em torno do nome do imperador e da deusa Diana. Por isso ele foi exilado. Então João estava longe de tudo e de todos, dos seus amigos. Aquele mar que estava em volta da ilha ali era inóspito, ele mostrava o distanciamento. Eu já estive várias vezes na ilha de Patmos e posso garantir para vocês, hoje é uma ilha linda. O navio para ali, tem umas casinhas muito bonitas, os hotéis lá são caríssimos. Mas ela é linda hoje, que está preparada para o turismo. Mas na época de João, ali não era nada bonito. Aliás, até hoje, a maior parte da água potável da ilha tem que vir do continente, porque eles não têm água, não tem muitas reservas, minas d'água ali na ilha. É uma ilha basáltica, não dá para ter plantação ali. As pessoas hoje vivem do turismo, maiormente do turismo. Não tem outra coisa na ilha que você possa dizer um lugar próspero para morar. Se é assim hoje, imagine na época de João. Então, quando João estava naquela situação horrível e ver o céu lá louvando e agradecendo, puxa vida, ele podia pensar: vocês estão rasgando dinheiro na frente de pobre, porque eu estou aqui num mundo de pecado sofrendo e vocês estão na glória. Será que seria um sadismo de Deus colocar aquela cena de louvor e de gratidão perpétua, eterna, contínua ali? Eu penso que não. E eu penso que o Espírito Santo inspirou João a colocar esse texto no Apocalipse para dar uma lição para mim e para você. Repito, estou lendo com olhares de um crente e não necessariamente de um teólogo. E o que eu observo? Eu confesso para vocês que eu nunca gostei muito daquela filosofia de comer com alegria jiló só porque tem gente passando fome na Etiópia. E eu sei que eu vou comprar uma briga com os meus conterrâneos mineiros, porque eu não gosto de jiló. Aliás, eu vou comprar uma briga com 3 grupos aqui que eu acho que vão parar até de seguir o meu canal. Desculpem, goianos, mas eu não gosto de piqui.
E desculpem, amigos e irmãos da Bahia e restante do Nordeste, eu não gosto do coentro. Eu não gosto do coentro, eu não gosto do piqui, eu não gosto do jiló. Falei. Já perdi aí todos os seguidores mineiros, goianos e baianos e de alguns outros estados do Nordeste. Mas brincadeiras à parte, o fato é que eu nunca gostei daquela ideia, não coma feliz o jiló, o coentro, porque tem gente passando fome. Não, para mim vai continuar sendo o jiló, o coentro, não vai ser uma refeição apetitosa. Então parece um pouco assim ilusório ser grato quando você está com uma coisa que você não gosta. Aliás, isso até ficou mais potencializado quando eu me lembro uma vez que morreu num acidente de carro horrível lá no IAN, onde eu estudava, um colega que fazia teologia. E a esposa dele, viúva, agora viúva, ela era muito minha amiga e eu me lembro que no Natal daquele ano eu estava com ela na igreja. E na igreja adventista, toda a época de Natal, Natal não, passagem de ano. Na passagem de ano há um culto de ação de graças, onde as pessoas celebram uma santa ceia, agradecendo pelo ano e pelas bênçãos que tiveram. E eu lembro que eu estava conversando ali com a viúva do meu amigo e ela chorando e falando assim, Rodrigo, será que eu estou em pecado? Porque eu não quis participar da santa ceia, eu não estou tendo motivo para agradecer. Eu acabei de perder o meu marido num acidente, eles estavam há 1 ano de casados. Naquela ocasião eu tinha meus 18, 19 anos, eu concordei com ela e hoje também eu não forçaria a que ela agradecesse, eu não forçaria, mesmo que fosse hoje. Mas anos e anos depois, parando para pensar nesse episódio, eu comecei a entender um pouquinho diferente do que ela tinha expressado naquela época, mesmo entendendo e respeitando a dor dela. Entendendo não, porque só quem está passando pelo problema entende, mas de fora, respeitando a dor. Eu penso um pouco diferente, eu penso que nós sim podemos desenvolver um espírito de gratidão mesmo em meio ao caos. Eu aprendi que gratidão vai muito além da verbalização da palavra obrigado. Obrigado pode ser apenas sinônimo de educação. O garçom serve um prato para você, você fala obrigado, embora as regras de etiqueta dizem que é errado agradecer ao garçom. Eu discordo disso. Você vai pegar um Uber e quando você desce, para ali para mim, por favor, olha, muito obrigado. É até um gesto de educação. Mas o ser grato vai além desse gesto meramente social de obrigado. Ser grato pode se tornar um estilo de vida, não alienado. Não alienado em relação à dor, não anestesiado em relação ao sofrimento, cônscio do sofrimento, porém com um sentimento que consegue superá-lo. E eu vou explicar para vocês com detalhes. Eu gosto muito de etimologia da palavra. E eu descubro que a palavra gratidão vem do latim gratus. E gratus, por sua vez, oriunda da palavra gratia, ou gracia, como alguns pronunciam. Gratia ou gracia, em latim, significa graça. E o que é graça na teologia bíblica? Olha eu falando de teologia de novo, mas eu não tenho como me furtar disso. Graça é uma bondade imerecida que nós recebemos. Graça é aquilo que permite que eu e você possamos almejar com o paraíso, mesmo sem merecê-lo. Graça é aquilo que o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário proporcionou a mim e a você, de modo que nós podemos ter o nosso pecado perdoado, o nosso coração lavado no sangue do Cordeiro e receber no dia da coroa da justiça, não somente uma coroa, mas também as vestes da justiça que Cristo nos dá de maneira graciosa, de maneira que nós não merecemos. Então, quando você tem um sentimento de gratidão, é mais do que dizer obrigado, porque se você fala obrigado ao Uber porque ele levou você até lá, é um obrigado, mas não é fruto da graça. Ele fez porque você mereceu, você pagou o Uber, então ele tem que te levar. Mas o ser grato é reconhecer que Deus está me dando coisas que eu não mereço. Ter o sentimento de gratidão me elimina um pouco da arrogância de achar que os bons são os que concordam comigo, os que discordam de mim são maus, são perversos. E nesse universo polarizado que estamos vivendo atualmente aqui no Brasil, especialmente em termos políticos, é direita ou esquerda, né? É do governo, é contra o governo, as pessoas estão se atacando tanto, e na internet com temas religiosos, como as pessoas querem defender as suas políticas religiosas depreciando o outro. Ele é um ridículo, ele não entende disso, eu desconfio dele. Será que precisamos disso? Ser grato significa reconhecer que eu, Rodrigo, não mereço as coisas que Deus me dá. O que eu mereço é o castigo.
O castigo seria o processo natural, não as coisas boas. E ser grato, além de reconhecer que eu não sou merecedor, reconhecer que eu preciso da graça de Cristo, eu descubro também que gratidão não é sinônimo de alegria. Eu posso estar grato mesmo com uma lágrimas nos olhos. Eu posso estar grato mesmo soltando lágrimas. Eu posso estar grato mesmo gritando de dor. Eu posso ser grato, eu posso manifestar a minha gratidão mesmo olhando em redor e não vendo o motivo. Porque gratidão é um estado de espírito. Eu vou ilustrar para você, para ficar bem claro o que eu quero dizer. Eu estou falando de uma coisa que eu estou procurando colocar em prática na minha vida, viu? Não é coisa que eu li num livrinho e só estou tentando reproduzir, não. Estou procurando colocar isso em prática. Quando eu olho a minha máquina de lavar roupa, com a pilha de roupa para lavar, a primeira sensação é de desânimo. Puxa vida, tem que lavar aquela roupa toda. Mas se eu olhar bem, o fato de eu ter uma pilha de roupa em cima da máquina de lavar significa que eu tenho roupa. Eu não estou nu. Então eu tenho um motivo para agradecer. Eu tenho um motivo para agradecer. Eu estou no dentista e está incomodando aquele tratamento de canal que ele está fazendo, mas eu estou nas mãos de alguém que está cuidando de mim. Eu pude ir a esse alguém. Eu tenho um motivo de gratidão. Perceberam? Está um mau cheiro terrível. O que eu tenho para agradecer quando está um mau cheiro no ar? Eu tenho para agradecer que eu tenho olfato. Eu tenho nariz. Eu quero contar duas histórias para vocês, preservando o nome das pessoas por questão de ética. Se elas virem esse vídeo, talvez elas vão saber que é delas que eu estou falando. Um é um grande amigo e irmão meu, que é inclusive adventista. Irmão de fé, eu digo, de igreja. Ele é adventista também. E a outra também é uma pessoa que se tornou muito minha amiga, também minha irmã, e não é adventista. Eu nem sei qual a religião dela, para ser honesto. Esse irmão querido, ele teve um autotransplante de rim e depois ele não deu certo o autotransplante, ele agora está condenado a uma hemodiálise geral, direto. E um dia que eu fui visitá-lo no hospital, ele falou comigo assim: Rodrigo, essa noite eu tive um sonho, que pena que o sonho acabou. Foi um sonho tão gostoso. Eu falei: meu irmão, o que você sonhou? Eu sonhei que estava fazendo xixi. Já parou para pensar nisso? E a outra irmã não adventista estava uma vez com a gente no Cevisa. Ela estava tratando, ela tinha um problema com a obesidade muito, muito sério. E tinha um rapazinho sempre com ela, que era um sobrinho dela. E um dia no Cevisa ela levantou com um andador assim, com bastante dificuldade, mas levantou e chorando copiosamente, ela falou: gente, eu quero agradecer por tudo de bom que aconteceu comigo no Cevisa. Cevisa, para quem não sabe, é o Centro de Vida Saudável que fica aqui em Engenheiro Coelho. E ela falou assim: eu quero agradecer porque eu cheguei aqui, eu estava na cadeira de rodas e agora eu consigo andar com um andador e subir a rampa para vir aqui. Eu quero agradecer muito, gente. Vocês não sabem como é bom poder levantar sozinha, sem meu sobrinho ter que me levantar. Que ela já tinha perdido, acho que uns 70 quilos já, mas ainda tinha muita coisa para perder. E ela falou: minha próxima meta de vida, e eu vou voltar aqui para agradecer, é de eu poder ir ao banheiro e me limpar sozinha. Meus irmãos, tanto esse irmão da hemodiálise, como essa irmã do problema da obesidade, eles não têm titulação teológica nenhuma, não estudaram grego, não estudaram hebraico, mas com uma frase, eles pregaram um sermão para mim que mexeu comigo profundamente. Por favor, não me tomem por panfletário, nem descuidado com as palavras. Eu não estou sendo aqui irreverente com as coisas de Deus, mas deixe-me ir direto ao ponto, sem rodeios, sem eufemismo. Eu nunca tinha parado para pensar que ir ao banheiro e me limpar depois de sentar no vaso seria um motivo para agradecer a Deus. Poder me limpar sozinho. Se eu parasse para pensar que aquilo que eu tenho normalmente na minha vida é o desejo e a oração ardente de pessoas, milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo, talvez eu reclamaria menos da vida.
Porque eu vou terminar essa live e se eu quiser levantar e ir até a minha geladeira e pegar uma maçã e comer, tem maçã na minha geladeira, tem outras frutas. Eu tenho uma cama para dormir daqui a pouquinho, eu tenho um teto em cima da minha cabeça. Eu posso escolher que roupa que eu vou sábado para a igreja. Irmãos, eu tenho tantos motivos para agradecer. E mesmo esses irmãos, como a minha irmã do Cevisa e o irmão da hemodiálise, mesmo nos problemas deles, ainda tem motivo para agradecer. Tem. Porque ele estava fazendo hemodiálise, mas ele podia estar no hospital com hemodiálise. Ela estava agradecida porque estava no Cevisa. Eu descobri que, por pior que as coisas sejam, eu sempre vou ter um motivo para agradecer. Ou melhor, deixe-me refazer a minha frase. Os motivos de gratidão são muito maiores do que a lista de reclamações. Eu não estou usando nenhuma hipérbole ao dizer para vocês que eu já sofri muito, muito, muito. Se eu parar para pensar, eu não tenho vergonha de falar que até hoje eu faço terapia. Eu tenho alguns traumas da infância que às vezes mexem comigo. Vocês acham que é fácil ser uma pessoa midiática? Você acha que é fácil lidar com os haters? Você tem que estar muito bem resolvido consigo mesmo, emocionalmente e espiritualmente. Porque alguns falam assim, poxa, gostei, mas outros ferram tanto. Tem outros que a vida deles é querer atrapalhar o trabalho que você está fazendo. É querer desfazer tudo que você fala num outro vídeo e tudo mais. É duro, é dolorido. E às vezes eu tenho que lutar com isso, não em base daquilo, mas dos traumas que eu tive da infância. Problema de autoestima, invalidação que eu recebi muito dos familiares, aquela coisa toda. E às vezes a minha tendência natural é receber 6.000 likes e comentário de 5 haters. E às vezes é dar mais atenção aos 5 haters do que aos milhares de likes. Eu tenho que lutar com isso todos os dias, não tenho vergonha de falar com vocês. Eu tenho que sempre lembrar, Rodrigo, calma, tem gente te apoiando. Eu tenho sempre que voltar todos os dias para a cruz do Calvário e chorar pelos pecados que eu cometo, porque às vezes eu me sinto miserável homem que sou, igual Paulo, porque às vezes eu quero fazer o bem e não consigo. Quando eu vejo, estou eu lá caindo num velho erro que eu pensei que eu já tinha superado. Porém, a despeito de tudo isso, quando eu olho o Rodrigo que eu me tornei hoje, e que ele é fruto de todo o Rodrigo que sofreu, que padeceu e que ainda pode padecer hoje, eu dou graças a Deus pela minha vida, a ponto que eu posso dizer para você, se eu fizer 2 listas, uma com os motivos para agradecer e uma com os motivos para reclamar, eu garanto para você, a lista da reclamação talvez seria uma folha de papel sulfite. E a lista dos agradecimentos ocuparia um bom espaço da biblioteca que está aqui atrás. Sem nenhum exagero. Estou falando da minha vida. Eu tive muitos motivos que me machucaram, magoaram, mas eu tenho muito mais motivo para agradecer. Depois de um tempo é que eu fui perceber isso. Tem uma grande amiga minha, que já há tempos nós conversamos muito sobre a depressão, que ela sofre... Na verdade, não é bem depressão o caso dela. Eu vou falar depressão aqui, mas não é depressão. Ela tem um transtorno de ansiedade típico lá, eu vou errar se eu falar precisamente o que ela tem. Eu sei que ela tem a aparência de uma depressão. Tem dia que ela não quer sair de casa, chora, sofre. E eu sofro também, porque eu gosto muito dessa amiga, eu não sei o que falar mais, o que fazer. Ela já fez várias terapias, mas até que a última vez que eu estive ela e o esposo dela conversando, ela é muito querida por mim, eu falei com ela, fulana, eu não sei se você algum dia vai conseguir curar isso. Talvez você vai ser uma pessoa, simbolicamente falando, cadeirante, enquanto essa vida durar. Eu não posso prometer simbolicamente, estou fazendo uma comparação entre o que ela tinha e ser cadeirante, que você vai andar com as 2 pernas. Mas eu posso te prometer uma coisa. Deus mandou pessoas que te amam, como eu e seu esposo, para empurrar a cadeira para você. E isso é motivo para você agradecer. E ela entendeu. Meus irmãos, nesse mundo muita coisa vai acontecer que pode abalar você. Eu posso estar falando aqui feliz e amanhã receber uma notícia que eu estou com câncer, que alguém que eu amo vai morrer. E eu vou chorar muito. Mas eu peço a Deus que faça-me lembrar dos momentos bons que aquela pessoa me deu. Que Ele me faça encontrar, mesmo na dor, um motivo de gratidão. Porque gratidão, na minha vida, eu tenho procurado que seja um estilo. Isso tem me ajudado tanto. Tanto, vocês não imaginam. Tem sido terapêutico para mim. Eu ouvi isso da minha terapeuta. O fato de eu ser uma pessoa grata, isso me ajuda
tremendamente, como eu sou grato. Não é dizer obrigado, grato. Eu agradeço a Deus pela vida, eu agradeço a Deus por sorrir, por contar piada, eu agradeço a Deus por vocês. Eu agradeço a Deus porque, apesar de todo o sofrimento, Ele me pôs onde pôs para eu servi-lo. Eu agradeço muito, muito, muito a Deus. E aprendi uma coisa. A vida lhe dá sempre muito do mesmo. Os psicólogos e psiquiatras, já desde a época de Freud, né, psicanálise, Freud dizia que o inconsciente busca sempre parâmetros. E é verdade, o inconsciente sempre busca parâmetros, por isso que ele identifica as coisas ali. Por exemplo, você já notou, vou dar um exemplo, que quando você compra um carro, vamos supor, o meu carro é uma EcoSport, 2014. Quando eu comprei a EcoSport, gente, eu via EcoSport em todo lado na rua. Parece que todo mundo comprou uma EcoSport igual a minha ou semelhante à minha. Já aconteceu isso com você? Na verdade, não é que o mundo inteiro resolveu comprar o mesmo carro que você. É que o seu inconsciente, o seu subconsciente, agora está buscando padrões de comparação, de padronizar parâmetros. Então ele começa a enxergar um monte de carro igual ao seu, que antes talvez ele via, mas não prestava atenção. E já que o nosso inconsciente busca parâmetros de comportamento, parâmetros assim, é lógico que se eu tiver um espírito de gratidão, o meu inconsciente vai encontrar mais motivos para agradecer. Mas se eu sou uma pessoa amarga, ingrata, o meu espírito vai encontrar mais motivos para ser ingrato, para ser amargo. Percebeu? Eu tenho um amigo que é muito rico, milionário, e ele me contou de um sócio milionário como ele, que às vezes vai no hotel mais caro de Paris, mas quando ele vai lá, ele sempre, a viagem com ele fica amarga, porque ele sempre, é milionário, vai de primeira classe, mas ele reclama que o que deram não estava bom, não sei o quê, e ele desce para reclamar na porta do hotel, aquela coisa toda, a viagem fica amarga. E parece que atrai coisas. Nesse ponto eu não quero ser místico não, mas o inconsciente acaba atraindo certas coisas. Se tem um quarto que vai uma torneira dar problema, sempre era o dele. Isso aqui não é misticismo não, irmãos. Acontece, o inconsciente procura. Ele procura. Então procure ter um espírito de gratidão. E eu garanto, por experiência própria, a vida vai lhe apresentar mais motivos e pessoas pelas quais você deve ser grato. Se você é uma pessoa agradável, de cada 10 que se aproximarem você, você vai ter uns 2 amargos, uns 2 azedos e uns 8 amáveis. Tem acontecido isso comigo? Eu encontro um azedo aqui, um chato ali, mas a maioria das pessoas agregam valor à minha vida. E se alguma coisa der errado, eu quero lembrar uma musiquinha católica que eu aprendi nos anos 80. Sim, e não se ofendam os que não são católicos de eu citar a Igreja Católica. Lembre, eu sou um adventista doutrinariamente convicto da minha Igreja Adventista. Eu tenho convicção da doutrina adventista. Senão não seria adventista. Eu não estou aqui brincando de adventista. Mas na minha convicção de fé adventista, eu consigo reconhecer os verdadeiros filhos e filhas de Deus que estão em todos os credos religiosos e até descredos religiosos. Eu consigo compreender até aquele que ama a Deus e não percebeu que ama a Deus. Eu tenho irmãos em todo o mundo. O céu que eu acredito cabe os da minha igreja e os que não são da minha religião. Tá bem? Pense nisso. E lá na Igreja Católica, eu discordo da doutrina católica, mas eu acredito em muitos fiéis, filhos e filhas de Deus que estão na Igreja Católica e eu peço para eles rezem por mim. Aliás, só um parênteses, alguns nos acusam os adventistas de serem seita, eles são seita, esse pessoal é seita, não convidem o Rodrigo para a igreja de vocês, ele é seita e tudo, curioso. Eu que sou supostamente membro de uma seita, eu recebo com gratidão uma oração intercessória feita por um grupo da Assembleia de Deus, por um grupo batista, por um grupo católico. Eu aceito de coração a oração que é feita por alguém em meu favor que é de outra religião. Mas será que esse que me acusa de seita, se estivesse doente, receberia com prazer um culto de oração dos adventistas do sétimo dia em prol dele e da família dele? Ou não, porque esses são seita, não são cristãos? Quem, na verdade, está tendo comportamento de seita? Eu ou o que me acusa? Só para você pensar. E isto posto, eu vou voltar à música católica que eu falei com vocês nos anos 80. É uma música do padre Lúcio e da irmã Miriam. Se eu não me engano, eu tive a oportunidade de conhecê-los, acho que foi nos anos 80 que eles estiveram em Belo Horizonte.
E como era gostoso ouvi-los cantar, ele tinha muita musiquinha. E uma delas era assim, olha. Eu até tô com a letra aqui, tô com a cola, viu? Eu te louvo de coração, eu te louvo com amor, eu te louvo de coração, eu te louvo com a voz, e se me faltar a voz, eu te louvo com as mãos, e se me faltar as mãos, eu te louvo com os pés, e se me faltar os pés, eu te louvo com a alma, e se me faltar a alma, é porque contigo estou. Ora, eu mesmo acreditando que as pessoas dormem no pó da terra até a ressurreição, eu acredito que quem está em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Portanto, se me faltar a alma, a vida, é porque eu estou com Jesus. Então, eu quero dizer uma coisa para você agora, do fundo do meu coração. Nós estamos num mundo que experimenta a dinâmica do grande conflito entre o bem e o mal. E essa dinâmica diz que se nós sofrermos demais, nós não suportamos, mas se sofrermos de menos, não saberemos qual mal é o mal e não desejaremos nos livrar dele. Então, aprenda o seguinte: se você está em Cristo, aquilo que você tem de mais dolorido vai passar. Acredite, vai passar. Quando eu digo isso, essa frase não veio dos livros que estão ali atrás, não. Veio da minha vida. Vai passar. O que é ruim vai passar. E o que é bom é apenas degustação. Porque quando Cristo vier nas nuvens com poder e grande glória, tudo que você teve de ruim nesse mundo vai ser tão passageiro que você nem vai lembrar. E o que você teve de bom vai ser apenas uma degustação de um banquete muito maior, muito melhor, infinitamente melhor, que o Senhor preparará para você. Então, meu irmão, minha irmã, quer você concorde comigo ou não, deixe-me falar ao seu coração. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que você tenha todos os seus sonhos reduzidos ao pó, os seus castelos destruídos porque alguém chutou, continue rumo à frente. Mantenha o amor e a gratidão em seu coração e eu garanto, você nunca estará só. Há um céu dourado nos esperando. E eu posso até ouvir pela fé a voz de um pássaro nesse céu com uma doce canção. Eu posso ouvir a voz de anjos ensaiando um coral, uma música de boas-vindas para nós no céu. Então seja grato. Seja grato. Como nessa música. Se lhe faltar a voz, louve com a mão. Se faltar a mão, louve com os pés. E deixe-me terminar com uma história. Uma vez um pai, eu ouvi essa história há pouco tempo. Um pai tinha um filho que era muito firme na igreja, fiel, líder de jovens, cantava no coral, 20 e poucos anos, trabalhador, honesto, filho único. E um belo dia, voltando do trabalho, esse filho foi assassinado por um celular. O bandido atirou a queima-roupa e matou aquele jovem por causa de um celular. Foi uma comoção naquela comunidade religiosa. O pai sofreu muito e a mãe. Choraram, enterraram o filho. E um belo dia o pai levantou para falar na igreja, e todo mundo assim com respeito, porque ele ainda estava de luto. E ele falou, eu quero agradecer. Eu quero agradecer pela morte do meu filho. Todo mundo pensou, esse homem está louco, isso é masoquismo. Ele falou, irmãos, calma. Eu quero agradecer por várias razões. Realmente, o fato do meu filho ter morrido me dói o coração. Mas eu tenho mais motivos para agradecer. Eu agradeço pela vida que antecedeu a essa morte. Meu filho nunca me deu trabalho. Ele sempre foi fiel na igreja. Eu passava a porta do quarto, via a Bíblia dele aberta com marca-página ali que ele estava estudando a Bíblia. Eu nunca tive que buscar o meu filho numa zona de meretrício, nem na Cracolândia. Nunca recebi uma ligação de um professor reclamando do meu filho na escola. Não, eu tenho muita coisa para agradecer pela vida que antecedeu aquela morte. Eu tenho que agradecer porque o meu filho morreu em Cristo Jesus e ele vai ressuscitar. E mais, eu tenho que agradecer porque naquela noite o meu filho foi o que tomou o tiro e não o que apertou o gatilho. Obrigado, Senhor, pela morte do meu filho. Não é masoquismo, mas isso significa espírito de gratidão. Mesmo em meio à dor,
mesmo com lágrimas nos olhos e um soluço aqui na garganta, você encontrar um motivo para ser grato. Isso vai curar muitas das suas dores, muitos dos seus traumas e vai ajudar, se não a solucionar 100%, pelo menos a resolver consideravelmente boa parte dos seus problemas. Que Deus abençoe muito você. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de compartilhar com você esse sentimento. Um abraço e até o próximo vídeo.